Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Pode tomar os seus assentos, irmãos. Queria convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 3. O Espírito Santo do Senhor tem dirigido esse culto pela manhã, porque podemos ver até pelo louvor que o Senhor, Ele está na direção desse culto. Samuel, 1 Samuel capítulo 3. Capítulo 3 até o versículo 8. Louvado seja Deus. Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor, sob a direção de Eli. Naquela época, raramente Yahvé falava aos seus servos, e as visões haviam se escasseado muito. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão debilitados que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Samuel dormia na tenda sagrada. Samuel dormia na tenda sagrada de Yahvé, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor chamou o menino Samuel, Samuel, ao que ele respondeu: Eis-me aqui. Prontamente correu até onde Eli repousava e perguntou-lhes: Aqui estou, Senhor, me chamaste? Mas Eli replicou-lhes: Eu não te chamei, volta e deita-te. E Samuel foi e se deitou. O Senhor chamou novamente a Samuel: Samuel, Samuel. Então ele se levantou, foi até Eli e disse: Tu me chamaste? Aqui estou. Mas Eli tornou a responder: Eu não te chamei, filho meu, volta e deita. Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhes havia sido revelada. Então o Senhor chamou a Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois me chamaste? E neste momento ele compreendeu que Yahvé estava chamando o menino. Eu queria agradecer esta oportunidade ao irmão Tiago por conceder esta oportunidade, e pela misericórdia de Deus, e só pela misericórdia de Deus podemos estar aqui, irmãos. O Espírito Santo, Ele nos tem capacitado e nos tem ajudado. Eu estava pensando o que eu iria ministrar nesta manhã. Eu estava lendo o tema de Filipenses. Melhor deixar o pregador à noite. E o Senhor falou comigo. Eu disse: Senhor, o que é que eu vou ministrar hoje? É importante quando nós ouvimos a voz de Deus, nesse tempo tão terrível e tão escasso como estamos vivendo, que poucos hoje ouvem a voz de Deus. Mas temos que agradecer ao Senhor. Irmãos, o livro de 1 Samuel é um livro histórico que eu aprendo muito com este livro, porque é um livro que ele vai retratar da vida espiritual que Israel estava vivendo, que a Palestina estava vivendo. E nesse período, o escritor ele vai dizer que havia uma necessidade. Não havia mais pessoas que ouvissem a voz de Deus. E quando chega esse tempo de pessoas que não ouvem mais a voz de Deus, isso é um perigo, irmãos. Isso é um perigo,
porque a Bíblia vai dizer que os filhos de Eli, eles eram sacerdotes, porém, eles estavam praticando coisas erradas. Ele pegava do sacrifício que era para o Senhor, para eles. Eli já não tinha mais autoridade dentro da sua casa. Ele era sacerdote dentro do templo, mas largou a função de ser sacerdote dentro da sua casa. Eli já não mais aconselhou os seus filhos, não criou seus filhos na palavra, não educou seus filhos. Por mais que ele fosse um sacerdote dentro da tenda, por mais que ele fosse um sacerdote para o povo, ele largou de ser sacerdote para os seus filhos. E aqui eu aprendo que em meio a tudo isso que se passa no livro de Samuel, que se passa na história daquele povo, eu entendo que às vezes não é por buscar o Senhor, não é por fazer a vontade de Deus, mas é que nós temos que entender que ser crente não só é ser crente na igreja, nós temos que ser crente também na nossa casa. Nós temos que ser crente no ambiente que nós trabalhamos, nós temos que ser crente no ambiente que frequentamos. A história vai dizer, irmãos, que em Juízes, quando os homens que Deus levantou para guiar Israel morriam, o povo voltava o mesmo propósito. Qual era o propósito do povo? Pecado, idolatria e prostituição. O povo se arremessava ao pecado de novo. Aí Deus levantava mais um juiz e o povo retornava para o mesmo pecado. E Deus levantava mais homens. Quando aqueles homens morriam, o povo retornava para o pecado. E em 1 Samuel, o cenário já é um cenário extremamente doloroso. Porque em 1 Samuel vai dizer que já não se ouvia mais a voz de Deus. Já não se sentia mais a presença de Deus. E mais uma, Eli já estava velho. Ele não tinha mais como educar os seus filhos. Pegar no braço dos seus filhos e conduzir os seus filhos para chamar a atenção. Certa feita, os filhos de Eli vão levar a presença de Deus, a arca da aliança, para o acampamento onde estava o povo reunido. E tinha uma guerra, era Israel contra os filisteus. E quando a arca chegou diante do arraial, o povo filisteu começou a ouvir. Começou a ouvir um som muito forte e a terra tremia ao redor. O povo começou a ficar atemorizado e perguntava um ao outro: o que foi que aconteceu? O que está havendo no acampamento inimigo? E alguém disse para o soldado que estava do lado: olha, a presença de Deus chegou no arraial. Irmãos, como é importante que um culto como esse nós tragamos a presença de Deus. Como é importante, eu não sei se é importante para alguns, mas para mim é importante, num culto como esse, trazer a presença de Deus, atrair o Espírito Santo, atrair a presença gloriosa do Espírito Santo, que está faltando em muitos. E o Senhor nos convida a sentir a presença dEle, porque somos casa do Espírito Santo. A palavra do Senhor vai dizer que quando a arca chega naquele lugar, naquele local, o povo filisteu começou a atemorizar, o inimigo começou a atemorizar. Irmãos, uma igreja que não carrega a presença de Deus, o inimigo não sente temor dela. O inimigo não sente medo, ele não fica apavorado, mas coloca a presença de Deus. Coloca a presença de Deus em primeiro lugar. Ele vai fugir, ele vai bater em retirada. Porque somos seres humanos e não somos grandes, o grande é Deus. E quando entramos em uma batalha, se não colocarmos a presença de Deus em lugar de nossa sabedoria, de nossas forças, o inimigo ele não vai fugir, porque ele sabe que ali
É nós mesmos. Mas a palavra do Senhor vai dizer que os filisteus se atemorizaram. Mas olha, isso aqui ainda não acabou. Os filisteus eles se atemorizaram, mas alguém chegou e disse, olha, esforçai, tem bom ânimo e vai lutar contra este povo. Por quê? Sabe por quê, irmão Tiago? Porque o importante não só é ter a arca de Deus, a presença de Deus, mas é ter santidade. A presença de Deus não desce no lugar que tem impureza. A presença de Deus não desce no lugar que tem pecado. O Espírito Santo não vai habitar, não vai colaborar com o lugar que tem pecado. Aonde as pessoas fazem o que quer, aonde o crente faz o que quer, aonde o crente passa a noite toda fazendo coisas erradas. Aleluia, glória a Deus. A presença de Deus chegou, a arca de Deus chegou no arraial. Mas é importante a santidade. Era para eu pregar no tema, mas o Espírito Santo está falando o que é para eu pregar aqui. Glória a Deus. É tempo de buscar a presença de Deus. Porque tem pessoas indo para a batalha sem a presença de Deus. Tem pessoas que querem subir os púlpitos sem a presença de Deus. A presença de Deus é a marca do Espírito Santo. É o brilho do Espírito Santo. Você se vê quando um jovem é cheio do Espírito Santo, quando jejua, quando ora, quando lê a palavra, que sobe e tem algo para falar. É uma geração que Deus pede, é uma geração que Deus quer levantar. Glória a Deus, aleluias. Aleluias, glória a Deus. Eles levam a arca da presença do Senhor para o arraial. Mas os filhos de Eli não sabiam que eles estavam em pecado. Eles até sabiam. Mas eles não sabiam que Deus estava aguardando aquele momento para tirar, dissipar a vida deles. E os filisteus subiu, porque o inimigo sabe. Ele entende, irmão Tiago. Ele entende, irmão Zezinho. Quando o crente tem a presença de Deus e está com o Espírito Santo. Porque, na verdade, quando a arca era levada para o arraial dos inimigos, eles sentiam temor. Era Deus levando temor aos corações dele. A terra tremia, o povo começava a gritar. Imagine agora um pregador subindo em um púlpito sem a presença de Deus. E o inimigo lá, Está todo bonito, mas não tem a presença de Deus. Está todo etiquetado, mas não tem a presença de Deus. Imagina um jovem subindo em um púlpito, cantando um louvor bonito, e o inimigo está lá dando risada. O filisteu está lá dando risada. Não tem a presença de Deus. É tempo de buscar a presença de Deus. É tempo de buscar a presença de Deus. Sabe o que Davi me ensina? Davi, ele vai chegar em um determinado momento, quando ele começa a reinar em Israel, ele diz, olha, eu não posso reinar sem a presença de Deus. Eu tenho que buscar a arca. É tempo de buscarmos a presença de Deus. Sem a presença de Deus não vamos achar a Cristo Jesus. Sem a presença de Deus não podemos alcançar a misericórdia dele. Não pode se haver almas convertidas ao cristianismo. Não pode se haver adolescente cheio do Espírito Santo sem buscar ao Senhor, sem se esforçar para buscar. É tempo de se esforçar. Antes que o meu alvo, eu tenho que buscar a presença, porque sem a presença eu não posso viver. Sem a presença eu não alcanço a santidade devida. E Davi vai me ensinar que para reinar, para se ter um ministério abençoado, tem que ter a presença de Deus. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom. A arca do Senhor ficou em outros lugares. Porém, havia um certo lugar que havia um certo servo que ele tinha medo de entrar. Ele colocou a arca e havia um certo medo dele de entrar na presença de Deus. Ele colocou a arca dentro do quarto dele e deixa aí. Já que a arca feriu os filisteus, já que a arca encheu os filisteus de doença, encheu os filisteus de praga, quando os filisteus roubou a arca, porque o inimigo
o inimigo, ele não tem poder para ficar com a arca, porque só fica com a arca quem é santo. Só fica com a arca de Deus quem é puro. Porque quem é impuro não subjuga, não fica com a arca do Senhor. Havia um certo homem que levou a arca do Senhor para sua casa. Mas ele não prosperou. Ele não prosperou porque ele tinha temor da arca. E quantas pessoas têm temor do Espírito Santo? Quantas pessoas que o Espírito Santo quer se envolver com ele e com ela e sente o temor e diz, eu não vou me envolver, eu não vou falar porque não é de Deus. E o Espírito Santo, ele quer que nós se unamos a ele, que nós se achegamos a ele. Ele nos convida a se aproximar dele. Será se temos cuidado da presença de Deus? Será se temos zelado pela presença de Deus? Certa feita, irmão, Davi vai buscar a arca. Isso aqui. Davi foi buscar a arca. Eu vou chegar no capítulo 3 de Samuel. Davi vai buscar a arca. Saul reinou sem a presença. Saul reinou sem a arca. O maior erro de Saul, reinar sem a presença de Deus. O maior erro do homem e de qualquer um dos cristãos é viver sem a presença de Deus. O reinado de Saul não foi muito longe. O reinado de Saul foi um reinado pequeno. Mas vê o reinado de Davi. O reinado de Davi foi um reinado longo, um reinado próspero. Davi vai buscar a presença certa feita. E ele vai arrumar um carro automático, um carro de boi, e vai levar. Olha isso aqui. Quando Davi estava trazendo a arca naquele carro móvel, a arca não se trazia em carro móvel, não era em qualquer lugar, em qualquer coisa. Eram os levitas que tinham que carregar. Isso aqui. A arca era carregada no ombro dos levitas. Porém, Davi, ele vai ter uma ideia. Tem pessoas que têm ideias. Tem pessoas que têm ideias. Ideias errôneas. Às vezes não é por maldade, mas tem pessoas que têm ideias errôneas. O Espírito Santo de Deus, escuta isso. O Espírito Santo de Deus, ele não se locomove por meio de barulho, por meio de sons, ou se a igreja está por outro, pulando. Não. O Espírito Santo, ele é manso. O Espírito Santo, ele é manso. O Espírito Santo, ele chega. E nós que temos que buscar a presença. Porque tem muitas pessoas acostumadas a buscar a presença do Senhor quando o culto está em movimento, né? Está lá a bateria. Mas o Espírito Santo, ele quer que nós busquemos ele com o nosso próprio esforço. Ele quer que busquemos a ele com o nosso próprio esforço. E a palavra do Senhor vai dizer que Davi vai pegar aquele carro e vai conduzir a arca. Quando chega no caminho, um certo servo dele chamado Uzá viu que a arca ia cair. E quando a arca está tombando, ele segura a arca com a mão. A tampa da arca, a arca não podia ser tocada por ninguém. Porque o que é santo não pode ser tocado pelo que é impuro. Sabe o que eu aprendo aqui? A arca de Deus somos nós. Nós carregamos a presença de Deus. O diabo, ele não pode tocar em você. Sabe por quê? Porque carregamos a presença dele. Carregamos a presença de Deus. Carregamos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. E quando a arca cai, e quando a arca ia cair, Uzá segurou a arca para a arca não cair, ele morre. E Davi achou ruim. Como é que pode o Senhor matar um homem que segurou apenas a arca? O nome Uzá significa força. Deus não quer que nós seguramos a presença com força. É graça.
Deus quer que seguramos com a graça, não com a força. A arca vai passar alguns tempos sem voltar a Israel. Mas depois Davi vai recuperar a arca, vai voltar com os levitas. Vai voltar com os levitas e ele agora já sabe carregar a arca. Porque ele viu o que aconteceu antes. Ele sabe como ele vai carregar a arca agora e ele convida os levitas. E ele vai com traje de rei. Porque no culto é assim. Nós temos que andar diante de Deus corretamente. E ele vai. E quando ele chega para pegar a arca do Senhor, ele se desfaz das suas vestes reais. Sabe por quê? Porque diante de Deus somos apenas servo. Diante de Deus somos apenas servos e servimos a Ele. Diante de Deus não existe rei, não existe governador, não existe ninguém maior do que Deus. Todos somos pequenos diante de Deus. E Davi entra no meio daquela festa que estavam louvando ao Senhor, estavam cantando porque a arca estava voltando para Jerusalém. E a maior felicidade do povo é quando a arca está voltando para Jerusalém. Sabe qual é a maior felicidade do povo da igreja? É quando a presença de Deus chega até a casa. É quando o Espírito Santo visita a casa. Porque a casa sem o Espírito Santo ela é vazia. Ela é vazia, mas o Espírito Santo quer convidar cada um de nós para sentirmos a presença dele. Ele está dizendo, olha, se desfaz do que você é, porque não existe ninguém maior do que Deus, porque eu vou visitar hoje, porque eu quero fazer morada em vós hoje. Aleluia, glória a Deus. E Davi se desfaz. Davi se desfaz diante da presença de Deus. Eu aprendo com Davi aqui, que diante da presença de Deus, nós não temos mérito. Diante da presença de Deus, não existe ninguém maior. Nós podemos até saber alguma coisa. Nós podemos até pensar que é fanfarrão. Mas diante da presença de Deus, nós temos que se prostrar. Nós temos que se prostrar. Nós temos que adorar ao Senhor em santidade. E eu acho mais interessante é que quando Davi está chegando na cidade de Jerusalém, ele vai cantando, ele vai adorando. Aí alguém diz assim, abre-se, ó portas. E alguém que está pelo lado de dentro diz, oxe, cadê o rei? Abre-se, ó portas, os vossos portais, porque o Rei da Glória vem aí. Cadê o rei? Cadê o rei agora? Só estou vendo a arca de Deus. Cadê o rei? Onde está o rei? Porque tem gente que é assim. Quando entra, a atenção quer ser voltada para ele, para ela. E alguém estava perguntando, cadê o rei que não apareceu? É que Davi sabe que diante da presença de Deus, as vestes reais dele não valem nada. As nossas vestes não valem nada diante da presença de Deus. Nós temos que entender que diante de Deus, nossas vestes reais não são nada. E eles vão repetir de novo várias vezes esse mesmo cântico que vai estar inserido em Salmos. E aí eles vão dizer, o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor. O Rei da Glória é o Senhor. E o povo começou a glorificar o nome do Senhor, porque eles começaram a entender. É a presença de Deus que está voltando. É a presença de Deus que está voltando. E Deus quer levantar jovens. Deus quer levantar pessoas capacitadas, cheias do Espírito Santo, para trazer o que se foi perdido. Para trazer a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor, e Davi vai trazer a presença do Senhor para Jerusalém. Voltando para Samuel, para o princípio da palavra, eu entendo que, quando eu estava lendo esse versículo e meditando nele, eu vejo uma coisa. Ele já não ouvia mais a voz de Deus. Quantas pessoas estão na casa do Senhor e já não ouvem mais a voz de Deus?
Aí vai dizer também que Eli não sentia mais a presença de Deus. Ele não sentia mais a presença de Deus. Quantas pessoas não sentem mais a presença do Espírito Santo? Quantas pessoas se tornaram tão materialistas que não conseguem mais sentir a presença do Espírito Santo? E o Espírito Santo, ele nos convida. Ele nos convida porque somos habitação dele. Somos habitação do Espírito Santo. E o Senhor deixou ele para cuidar de nós. Será que sem ele estamos prontos para lutar? Estamos prontos para ir para o arraial? Será que sem o Espírito Santo estamos prontos para enfrentar a enfermidade? Será que sem o Espírito Santo estamos prontos para enfrentar as lutas da vida? Enfrentar o pecado, enfrentar os erros? Irmãos, Samuel, ele é pequeno, mas ele vai começar a ouvir a voz de Deus. O Senhor vai começar a chamar Samuel. O Senhor vai começar a chamar Samuel. E eu quero dizer para você nessa noite, que o Senhor vai começar a te chamar. Ele vai começar a te incomodar. O Senhor está vendo a necessidade da igreja dele. Ele vai começar a te incomodar. Ele vai começar a te chamar. E quando ele te chamar, não ache estranho. É que ele tem uma obra para você. O Espírito Santo tem uma obra para você, Samuel. O Espírito Santo tem uma obra para cada um de nós. Para cada jovem, para cada irmão, para cada irmã, para cada obreiro. O Espírito Santo de Deus tem uma obra maravilhosa. E o Senhor vai começar a chamar Samuel. Samuel. E Samuel ia, sabe por quê? Sabe por quê, irmão Tiago? Porque nos dias de hoje, muitas pessoas entendem. Muitas pessoas ensinam. Tem escola dominical, eu gosto de escola dominical, porém eu não posso vir todos os domingos. Tem pessoas que aprendem a trabalhar na obra de Deus. Samuel aprendeu a trabalhar na obra de Deus. Mas sabe qual foi o porém que eu achei aqui? Não ensinaram a Samuel a ouvir a voz de Deus. Sabe qual é o perigo da minha geração? O perigo da minha geração é que sabe trabalhar, mas nunca ouviu a voz de Deus, não consegue ouvir a voz de Deus, não consegue ouvir a voz do Senhor. Tem que saber trabalhar, mas também tem que saber ouvir a voz de Deus. Eli não ensinou a Samuel a ouvir a voz de Deus. Samuel não entendia qual era a voz de Deus, e ele vai até Eli perguntar a Eli: Senhor, me chamaste? Ele não. Foi a primeira, foi a segunda. Na última vez ele pegou. Porque Eli não sentia mais. Ele não ouvia mais, mas ele pegou. Ele entendia o que Deus queria falar. Perdeu a sensibilidade, mas ele entendia. Porque tem pessoas que perdeu a sensibilidade, mas entende o que o Espírito Santo de Deus está falando. Tem pessoas que perdeu a sensibilidade, mas entende o que Deus está falando nesta manhã. Deus está falando conosco nesta manhã. Abra os teus ouvidos. E Eli falou: olha, Samuel, volta para a tua cama. E quando ouvi a voz de novo, diz: eis-me aqui. Quem está preparado para dizer eis-me aqui? Quem está preparado para dizer eis-me aqui? É lá no seu quarto que Deus quer te chamar. É lá onde você habita que Deus quer te chamar. É aqui na igreja que Deus quer te chamar. Aonde você estiver, Deus quer te chamar. O Senhor quer te chamar. E Samuel ouviu a voz de Deus pela última vez e ele disse: eis-me aqui, Senhor. Fala o que tu queres. Nós temos que ouvir a voz de Deus. Eu já estou encerrando a minha palavra. Nós temos que ouvir a voz de Deus. Nós temos que ser aptos a ouvir a voz de Deus. A voz de Deus. Porque temos que trabalhar com o Espírito Santo. Nós não podemos, eu não aceito que nós sejamos um povo
frio, porque Deus nos fez para ser quente, e Deus vai vomitar os frios no dia final. Só Deus sabe quem é os frios e quem é os quentes. O Espírito Santo, ele quer nos acalentar, ele quer nos esquentar. Nós somos um povo pentecostal. Não é à toa que nós somos um povo pentecostal. Nós somos povo de Deus. Aleluias. E Samuel ouviu e entendeu. E daquele partir do momento, o povo em Israel começou a acatar a voz de Samuel, porque entendia que o Senhor falava através dele. Aleluia. As visões tinham se estipado, mas as visões retornou, porque o Senhor achou alguém que ouvia a voz dele ainda. Entenda isso daqui para eu acabar esta palavra. Deus ainda chama pessoas pequenas, não importa a sua estatura, não importa as tuas condições. Deus chama ainda, porque Ele vê a necessidade da igreja. Ele vê a necessidade do seu povo. Aleluia, glória a Deus. Quando esse culto acabar, que o Senhor possa falar, que o Senhor já falou, mas que o Senhor possa falar grandemente no seu coração. Samuel ouviu a voz do Senhor e ele compreendeu que o Senhor tinha um projeto na vida dele. Entendamos, irmãos, que o Senhor tem um projeto na nossa vida, irmão Tiago. Nós não podemos abandonar o projeto, a voz de Deus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, irmãos.